de 4 aninhos, um menininho de 4 aninhos. O procedimento é o mesmo, comecei pela pontinha do pé, fui fazendo os aumentos até chegar à circunferência do pé, né? E fui fazendo listras até chegar à altura do calcanhar. Cheguei na altura do calcanhar, aqui, ó, vocês podem ver, também fez os aumentozinhos, né? E aí depois eu fui, esses aumentos eu vou rematando aqui, nos dois lados, né? Aqui foi os arremates que eu fiz, porque ele tem que chegar aqui na parte do cano com a mesma quantidade de pontos aqui da circunferência do pé, né? Como vocês podem estar vendo, aqui é o início, né? Da meia. Também a linha que tô usando, ela é 100% lã animal, ela não tem nenhuma composição acrílica, ela é 100% lã. Você vai fazendo você vai fazer a montagem dos pontos aqui, né? Quantidade de pontos, você vai iniciar a sua meia, e depois você vai fazendo os aumentos até chegar à circunferência do pezinho da criança ou do adulto, né? Que vai calçar, vai vestir essa meia. Aqui eu cheguei, aqui eu vou fazer um aumento. O aumento que eu vou fazer, eu vou pegar entre um ponto e o outro, eu vou no meio, ergo esse ponto, passo a minha agulha, viro ela para trás, não pode pegar os dois pontos, tem que ser um ponto só. E faço o ponto meio, fiz um aumento, e faço o último ponto. Eu fiz uma carreira, agora eu vou voltar, vou fazer a segunda agulha. Vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz na primeira agulha, vou fazer na segunda agulha, porque dos dois lados tem que ter a mesma quantidade de pontos, até para não ficar desigual depois, né? Ó, você faz um ponto meia, puxa para não ficar buraquinho, vou no meio dos dois pontos, ergo esse pontinho, giro a agulha para trás, laço e faço um ponto meia. No início é um pouquinho mais difícil, mas depois fica mais fácil de fazer esse pontinho. E vou fazendo até chegar no último ponto do outro lado. Ela não é uma meia difícil de fazer, você pode dizer assim, de primeiro vista, você pode achar que ela é difícil, mas é uma meia super fácil de fazer, gostosa de fazer. E dá para você fazer várias meias dessas e fazer para doação para idosos, crianças. É uma meia rápida, muito prática e rápida. Cheguei no último ponto, tá vendo? Vou de novo com a minha agulha do lado, minha agulha esquerda, ergo o pontinho, pego a minha agulha do lado direita, giro ela para trás e faço o ponto meia, que é mais um aumento, e faço o último ponto meia. E a próxima carreira não vai ter aumento, ela vai ser feita toda em ponto meia. Porque se fizer carreiras com aumento em todas as carreiras, aí não vai dar certo, tem que intercalar. Uma carreira com aumento e a outra carreira sem aumento. Então, essa carreira aqui vai ser só acompanhando os pontos. No começo é meio dificilzinho mesmo, mas depois, quando você aprende, já fica mais fácil de fazer. Ó, faço o ponto meio naquele aumento e vou seguindo até o último ponto do outro lado. Ó, todos em ponto meia. A pontinha do pé é mais indicado fazer a ponta do pé é indicado fazer em ponto meia, né? Porque se fizer com ponto trabalhado, não é muito recomendado, mas se preferirem, pode fazer também, mas não é recomendado fazer um ponto trabalhado na ponta do pé. Essa é uma meia toe up. Ela começa da pontinha do pé e vai até o cano. Ó, cheguei no último ponto dessa carreira.
viro minha agulha, puxo e empurro a outra. E vou fazer o mesmo procedimento, todos os pontos em ponto meio. Essa é uma agulha circular da AD, o tamanho dela é de 60 centímetros, né? E o número dela é de 2,5. É 2,5 ou é 2, não me recordo muito bem. E vou trabalhando todos os pontos em ponto meia, até chegar no último ponto da carreira. Cheguei no último ponto da carreira, agora sim vai ser uma carreira de aumento. Vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz na carreira anterior. Faço um ponto meia, ergo um pontinho aqui, trabalho em ponto meia até chegar no último ponto da agulha. Aí eu faço mais um aumento. Aí eu viro a minha agulha, né? Essa aqui vai ficar essa agulha aqui vai ficar pro lado das costas e vou fazer o mesmo procedimento na próxima agulha, até chegar a circunferência, a quantidade de pontos para chegar na circunferência do pezinho da criança, né? Essa daqui, como você pode estar vendo, ó, eu peguei uma fita métrica, né, para medir a circunferência desse pé, dessa meia aqui, a circunferência. Você vai fazer o quê? Você vai medir aqui no iniciozinho, né, que deu 5 centímetros, né? Ao todo, então, ele tem que dar 10 centímetros de circunferência. Aí, você vai colocar a quantidade de pontos aqui, você vai fazendo aumentos até chegar a circunferência do pezinho, né? Chegando na circunferência aqui do pezinho, eu vou trabalhar todos os pontos em ponto meia, até chegar o comprimento do pezinho, para fazer a nesga, porque aí chegando os centímetros daqui, da ponta do pezinho, até aqui, onde vai fazer a nesga, você tem que ir aumentando os pontinhos. Você vai aumentar sempre o mesmo aumento que você fez aqui embaixo, você vai fazer aqui em cima. Uma carreira com aumento, outra sem aumento. Uma carreira com aumento e uma sem aumento. E assim até dobrar a quantidade de pontos que você vai ter na sua agulha, né? Quando chegar nessa parte aqui da nesga, eu vou voltar para mostrar qual é o procedimento a ser tomado. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha aí pra gente, ajuda a crescer no canal, fazer novos vídeos, novos vídeos, né? Porque eu tô começando agora nesse ramo de vídeo, de artesanato. Eu gostaria de mostrar pra vocês qual é o artesanato, assim, qual é a parte do tricô que eu estou fazendo. Até porque eu comecei a fazer eu conheci a arte do tricô circular não faz muito tempo, né? Eu me apaixonei, depois que eu conheci, me apaixonei de fazer os trabalhos sem nenhuma costura, porque quando fiz a minha primeira costura, eu odiei, ficou horrorosa. Aí, quando eu aprendi a fazer luvas, meias, blusas sem costura, eu vi a arte do tricô de outra maneira, outros olhos. Aí eu me apaixonei de verdade pelo tricô. Se você gostou, então, desse vídeo, dê um joinha aí, curte o canal, se inscreve no canal, que isso vai ajudar bastante.